De fato aconteceu, Sargento Nap, referente então ao nosso Parque Aldeia do Imigrante, que teve a sua interdição então na semana passada. Então, referenciando exclusivamente ao parque. O que acontece? A nova legislação de incêndio, que ela entrou em vigor, a lei 14.376, né, 14.376, ela entrou em vigor em dezembro de 2013. Só que ela precisava ser normatizada, né? Ela precisava ser regulada. Então, essa regulação veio através do decreto 51.803 de setembro de 2014. Então, ela efetivamente começou a ser cobrada a afinco a partir de setembro de 2014. E ainda assim, ela precisava de outras regulamentações, que estão sendo feitas através de resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, que algumas que tratam específico de cada item, né? Então, terá uma resolução técnica específica para eventos temporários, uma específica para saída de emergência, uma específica para extintores de incêndio. Então, algumas já estão em vigor, já estão prontas, outras ainda não, estão em processo de acabamento. Então, especificamente ao parque. A nova legislação, ela diz que toda a ocupação, com exceção das ocupações unifamiliares, que são as casas, as residências, precisa ter um plano de prevenção contra incêndio. Até mesmo os prédios residenciais precisa ter, porque tem área de uso comum. Então, só escapa a residência onde mora apenas uma família. E ela diz que todos têm que ter o PPCI. E também ela diz que todo local que tenha um evento temporário, além do PPCI do local, ele precisa ter um PPCI do evento. O que é isso? Por exemplo, eu tenho o Parque Aldeia do Imigrante. Ele tem uma finalidade, que é a visitação de pessoas, né? Tem algumas casas ali históricas que as pessoas visitam, é um parque muito bonito, então ela tem que ter um PPCI para isso. E qualquer evento que seja realizado dentro dessa edificação, fora do que o parque se propôs, que a gente considera um evento temporário, ele precisa ter um PPCI também, porque vão ser feitas montagem de estruturas, vai ter palco, então precisa ter um outro PPCI com responsável técnico se responsabilizando por isso. Então, isso serve para todos os locais. O que aconteceu ali especificamente no parque? Foi dado entrada, né? Tem todo o evento temporário, você tem que dar entrada com esse PPCI até 5 dias antes do evento, para ter tempo hábil de nós, né, Corpo de Bombeiros, analisarmos, né, e caso precise fazer alguma mudança, tenha tempo para isso. Isso aconteceu, foi dado entrada dentro do tempo hábil do PPCI do evento, né, Sabores da Serra. Esse PPCI foi analisado, foi aprovado, né, e foi encaminhado pelo responsável técnico do evento. Foi marcada uma vistoria para esse evento. O nosso servidor, né, um soldado do nosso Corpo de Bombeiros veio fazer a vistoria. Ele fez a vistoria, estava ok pelo projeto do evento temporário, mas ele, na hora, ele viu também que o parque não tinha PPCI. E a legislação diz que o local, além do, como eu já falei anteriormente, além do evento temporário, o local precisa. Então, resumindo, quando você vai fazer um evento temporário, você precisa de 2 PPCIs. O do local e o do evento, porque vão ser feitas novas construções provisórias, né, vai ter montagem de alguma coisa. Novas instalações elétricas vão ser feitas, então precisa de um temporário. A legislação diz que local que não tem PPCI, você tem, a partir do momento que você é notificado, você tem 60 dias para apresentar o PPCI, independente da edificação. E como a Aldeia do Imigrante não tinha, o nosso soldado, né, o nosso servidor, ele o fez. Então, ele deu uma notificação em que o parque tinha 60 dias para apresentar o projeto, o plano de prevenção. Esse prazo, então, como ele deu, né, no dia 17, ele vale por 60 dias a partir do dia 17. E ele continua valendo. Então, a Aldeia do Imigrante ainda tem esses 60 dias de prazo. Só que o que a legislação também fala? Que, mesmo estando dentro do prazo de 60 dias, você não pode realizar nenhum evento temporário se você não tem o PPCI. Então, se você quer realizar um evento temporário antes dos 60 dias, você tem que apresentar o PPCI antes do término desse prazo.
E acho que foi essa confusão que houve, né? Mas nós tínhamos 60 dias para apresentar o projeto, e temos, realmente, é o que a legislação diz. Só que nesses 60 dias você não pode ter nenhum evento temporário ali dentro. E foi o que aconteceu. O nosso servidor, ele poderia ter já interditado o local na hora, né? Mas nós temos uma orientação do nosso comando regional, né? Que fica em Caxias, nosso comando também de Gramado, que nesses casos, assim, eventos grandes, tal, que dariam alguma repercussão, a gente analise anteriormente. Então, foi o que ele fez. Ele notificou corretamente a aldeia do imigrante e levou esse assunto ao nosso conhecimento em Gramado. Né? E aí, né, entramos em contato com nossos comandantes e se achou por bem seguir a legislação. Nada mais do que isso. Seguir a legislação de, então, interditar o parque, né, inconsequentemente, por estar realizando um evento temporário sem ter PPCI. Né. Na verdade, o problema foi do parque. O evento em si não tinha irregularidades. O problema é que ele também foi interditado por estar num local que não tinha PPCI. Qual que é a diferença, Sargento Nap, tu que és responsável pela seção de projetos do Corpo de Bombeiros Militares de Gramado, entre o PPCI do parque e o PPCI do evento? Na prática, eu digo na questão de critérios, né, que são levados para a emissão de um e de outro, até para a comunidade entender melhor aí o porquê de interdição, sendo que havia o PPCI para o evento. Muito bem. O PPCI, o do parque, vamos falar do parque. Então, tem que ser apresentado um plano de prevenção contra o incêndio, né, com plantas, né, e aí, de acordo, porque ali o parque, ele é um parque de visitação. Dá para a gente entender, ele está classificado como uma ocupação F9. F é locais de reunião de público, e aí a divisão 9 são locais como jardins zoológicos, locais abertos para visitação. Então, ele tem que ter um PPCI do parque para as áreas construídas. Então, ele tem um restaurante lá dentro, ele tem várias edificações, né, que simulam igrejas, simulam, né, locais, um baile, né, do imigrante, né, anteriormente, né. Então, ele tem que ter um PPCI para ele, e nesse PPCI, através que isso vai ser dimensionado pelo responsável técnico que faz o projeto, que tem que ser ou um engenheiro ou um arquiteto, são os dois responsáveis legais para fazer um PPCI, pelo que diz a legislação. Então, ali ele vai dispor os sistemas de prevenção que precisam, de acordo com a altura, de acordo com a área, de acordo para que é utilizado. A lei, ela tem tabelas que te diz quais os sistemas, né, mais ou menos complexos. Então, tendo esse PPCI, tu vai ter um prazo, depois desse PPCI aprovado, tu vai ter um prazo para regularizar isso, né, porque tem coisas que tu não consegue fazer de um dia para o outro. Depois de regularizado, nós vamos lá, fazemos a inspeção e é emitido o alvará. Esse alvará, ele tem validade anual, então todos os anos, a partir do momento que vence o alvará, nós vamos no local e constatamos se não teve nenhum aumento de área, se não teve nenhuma mudança, se os sistemas de prevenção que estão no local estão funcionando, né? Exemplo, extintor de incêndio, se está dentro da validade, sistema hidráulico sob comando, se a gente vai testar se ainda está funcionando, se não teve nada. Então, anualmente a gente faz isso. O temporário, ele é específico para o evento que vai ser realizado ali. Então, por que tem que ter um evento temporário, né? Porque se já tem o PPCI no local. Porque ele vai mudar a característica do evento. Então, ele vai construir estandes, ele vai construir palco, e nessa construção ele precisa de um responsável que assegure que essas construções, principalmente palco, né, pessoas vão estar em cima, estão de acordo, né, não vai cair. Ele vai precisar de dimensionar mais a rede elétrica, então geralmente vai ser usado gerador. Então, como vai vai descaracterizar aquilo que o PPCI atual do local já existe, por isso que ele precisa de um novo. Vou te dar um exemplo, um ginásio de esportes. Então, ele tem o alvará, ele tem o PPCI e o alvará dele. Então, sempre que houver jogo de futebol no ginásio, ele não vai precisar apresentar um novo PPCI, porque a quadra está lá, o que ele tem que estar tá lá. Mas vamos supor que vai ser realizado um evento diferente, uma festa ou até uma
um campeonato de artes marciais, onde vai ser montado palco, vai ser montado tatame, coisas assim. Então, para isso, ele vai ter que ter um PPCI de evento temporário, independente do que ele já tem, embora ele já tenha. Muito bem, mas ficou uma dúvida para a população, para quem viu de fora, por assim dizer, essa interdição, para quem é leigo, melhor dizendo, em legislação, sobre justamente o fato de ter sido emitido um PPCI para um evento, sendo que não havia o PPCI para o parque Aldeia do Imigrante, ou seja, os bombeiros de fato poderiam ter emitido esse PPCI para o evento, sendo que primariamente teria que ter o parque Aldeia do Imigrante um plano de prevenção e proteção contra incêndio, não seria requisito mínimo, não seria um pré-requisito para isso? Houve em algum momento falha por parte dos bombeiros nessa apuração, porque o fato que aconteceu é que os bombeiros efetivamente chegaram e entregaram, ou pelo menos a licença, né? O plano, o PPCI para o evento foi aprovado. Mas inexistia o outro PPCI, ele não tem que ser, por assim dizer, numa sequência hierárquica primária, o local, o ambiente e depois o evento? Te entendi. Não, a legislação não faz essa menção, não faz essa obrigatoriedade, até porque existem eventos temporários que são dadas entradas no PPCI com bastante antecedência, né? Então, e ainda o local ainda não tem PPCI. Então, após ser aprovado o local, que a gente diz, não, realmente, vocês podem fazer o evento temporário ali. Então, bom, agora que está aprovado, aí a edificação, né, os organizadores, vão atrás do PPCI da edificação. Então, um PPCI não está necessariamente vinculado ao outro. Tu não precisa já estar com o PPCI. O que a legislação diz? Você não precisa estar com o PPCI do local efetivo para dar entrada do evento temporário. Você tem que ter ele na hora de realizar o evento. Até porque se você der entrada no temporário com um prazo bem esticado, né, com uma data bem anterior ao que vai ser realizado o evento, você tem tempo para executar o PPCI do local. Então, a legislação ela não obriga, ela não vincula os dois. Na hora da inspeção, é o que foi feito, né, na hora da vistoria, é que foi constatado que não tinha o PPCI do local. E essa inspeção, essa vistoria, ela acontece unicamente no momento em que vem efetivamente para comprovar, vem verificar aquilo que foi apresentado no PPCI. No PPCI, isso. No momento algum aconteceu antes, para que, por assim dizer, os bombeiros pudessem se certificar que anteriormente que já havia a falta desse PPCI do parque. A única vistoria ou inspeção que ocorreu foi na quarta-feira à tarde. Isso. A única inspeção ocorreu nesse momento. Foi a única inspeção, porque a legislação diz que em casos de eventos temporários, nós temos que fazer a vistoria 24 horas antes da realização do evento. Até porque, por ser um evento temporário, então, para dar tempo de que se monte todas as estruturas. Nós realizamos a vistoria anterior a essa data, se nós formos solicitados. Se o organizador do evento disser que já está tudo ok, está solicitando a nossa vistoria já para adiantar. Então, a gente faria isso, mas a legislação diz que nós temos que fazer 24 horas antes, para dar tempo de pessoal... O que acontecia antes? Nós chegávamos, antes da lei mudar, nós chegávamos, às vezes, uma semana antes do evento acontecer para fazer a vistoria, e não tinha nada lá. Recém eles estavam começando, isso acontece muito em feiras, né, de eventos. Aqui a gente teve uma feira grande aqui, então geralmente termina de montar essas estruturas praticamente na hora de abrir o evento, né? Então, a legislação diz que tem que ser 24 horas antes. Muito bem. Estou conversando com o sargento Juliano Soares Knapp, responsável pela seção de projetos do Corpo de Bombeiros Militares de Gramado, que tem essa incumbência de vistoriar, fiscalizar as empresas, estabelecimentos, e daqui a pouco a gente vai citar também quais os demais enquadramentos dessa legislação, né, que prevê, então, a proteção e prevenção a incêndios. Dentro dessa perspectiva, Sargento Knapp, de que efetivamente vocês tomam ciência da existência ou não de um PPCI daquele local para o qual foi solicitado um PPCI para um evento, vocês só poderiam saber antes se houvesse uma fiscalização, por assim dizer,
de denúncia ou algo que fosse de rotina, por assim dizer, do parque. Vocês não têm a obrigação de vistoriar parques, estabelecimentos, por única iniciativa de vocês. No sentido, por exemplo, por que os bombeiros não foram até o Parque do Imigrante antes? Tá. A nova legislação, ela diz que a responsabilidade por apresentar o PPCI é do proprietário ou responsável do local. O que nós tentamos fazer? Nós tentamos passar, né, nos locais que ainda nós temos o cadastro de todos os estabelecimentos que têm o PPCI, e nós tentamos, através dos endereços, né, e passar nos locais que ainda não tem para notificar. Né? Mas nós temos, a nossa área de atuação hoje é Gramado, somos responsáveis por Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café, porque é o Corpo de Bombeiros Militar, né, do Estado que pode fazer essa fiscalização, né, porque nós fazemos parte do Poder Executivo. Então, por isso a nossa função é fiscalizatória. Então, nós temos hoje, incluindo essas 3 cidades, nós temos 5.100 planos, 5.100 PPCIs, que todo ano estão vencendo, né? Nós temos que voltar para fazer a vistoria, novos estão acontecendo, nós temos muitos eventos temporários também, então nós não conseguimos passar em todos os locais para notificar. Né? Sempre que é possível a gente faz isso, mas nós não temos pessoal, né, ou quantidade de pessoas suficiente para fazer isso. Então, sabedor disso, a legislação nova, quando entrou, ela já colocou isso como responsabilidade do proprietário responsável. Então, é o proprietário responsável que tem que dar entrada, que tem que nos procurar para se adequar à legislação. Mas, mesmo sabendo disso, a gente, sempre que, na medida do possível, nós notificamos, até por denúncia também, sempre que uma denúncia é feita, nós vamos no local, constatamos e notificamos, se for a questão de interditar. Até vou te dar um exemplo, sábado agora, nós recebemos uma denúncia que uma casa noturna estava funcionando e não tinha estava com os sistemas de prevenção, assim, bem precários. Não aqui... Não, em Gramado. E essa casa noturna, nós, olhando nos nossos protocolos, não tinha nada, não tinha PPCI, nada. Então, nós fomos até o local, constatamos que o responsável, né, os proprietários, simplesmente abriram a casa noturna e botaram ela para funcionar, sem apresentação de plano, sem apresentação de nada. Então, ela foi interditada, né, e agora... No ato, ela foi interditada no ato, né, o policiamento esteve no local, então a festa terminou pouco depois de começar, e agora ela só vai ser reaberta quando tiver o alvará. Então, foi uma denúncia, né? E aí, então, quando é denúncia, sim, nós vamos no local, mas na medida do possível também nós vamos, senão a responsabilidade é do proprietário ou do responsável. Questão, seguindo a tua pergunta, aqui em Nova Petrópolis, logo que mudou a legislação, e aí depois veio o decreto que regulamentou ela, em dezembro de 2014, né, em dezembro, o nosso comandante, ele teve uma reunião na prefeitura com integrantes da Secretaria de Turismo e Planejamento e expôs toda a legislação, que todos os locais deveriam ter PPCI e os eventos deveriam ter PPCI. Em fevereiro de 2015, agora, teve uma nova reunião com os integrantes dessas secretarias, mais uma vez, dizendo que eles deveriam apresentar o PPCI de todas as edificações. Agora, na metade do ano, deixa eu ver aqui que eu peguei, em março, agora, março último, foi emitido um ofício diretamente para o prefeito municipal de Nova Petrópolis, relatando isso, que nós iríamos seguir a legislação, que todos os locais deveriam se adequar. E isso foi muito porque, mesmo depois dessas primeiras reuniões, né, colocando a legislação, a situação da legislação e como deveria ser efetuado, né, o procedimento, nós tivemos alguns eventos em Nova Petrópolis que foram realizados sem emissão de PPCI, sem nada que a legislação cobra, né? E quais as consequências para esses organizadores? Vou te dar um exemplo. A Festa do Figo. A Festa do Figo foi realizada desse ano, né, de 2015, ela foi realizada sem PPCI, sem alvará,
Não foi dada entrada de nenhum PPCI, nem temporário, nem do local, para ser realizado o evento. Então, nós, aí através da propaganda, né, que nós sabíamos que seria realizada a Festa do Figo, nós fomos no local, um dia antes de iniciar o evento, e interditamos o local. Essa interdição não foi cumprida, os organizadores do evento realizaram a festa assim mesmo que nós mandamos um ofício para a prefeitura dizendo que a situação e questões de segurança para as pessoas que estariam ali, porque nós sabemos que seriam várias, elas não eram adequadas, as pessoas que estavam ali, em termos de saídas de emergência e outras questões, estariam em risco, né? Mesmo assim, a legislação foi, né, não fomos nós que interditamos, né, para assim dizer, é a legislação que assim faz, nós só fazemos a lei cumprir, e ela foi interditada, e mesmo com a interdição houve um descumprimento dessa interdição legal, e a Festa do Figo se realizou, né? O que nós fizemos, que a lei manda, nós oficiamos o Ministério Público dessa desinterdição, e o Ministério Público, então, cabe a ele, né, e coube a ele fazer os procedimentos, né, legais para que os responsáveis, né, fossem ouvidos, então, algo assim. Então, não sei em que situação, que pé está agora, né, mas agora está com o Ministério Público. Em relação ao Colégio Estadual Padre Werner, que também teve a interdição no final do ano passado, e houve a desinterdição no começo desse ano, mas pelas informações que a gente tem, ainda faltam serem cumpridas algumas exigências. A que pé está a situação desse, que é o maior educandário do nosso município, que, como eu disse, né, está realizando as suas aulas, mas imagino que está dentro de um prazo a ser cumpridas exigências. Isso, a escola, ela foi, em dezembro, ela foi interditada por não ter PPCI também, e também por não ter os sistemas mínimos exigidos de segurança. A questão ali, a saída de emergência era bem complicada, nós tínhamos a central de gás ali que também era, ela oferecia risco, extintores, os números de extintores eram insuficientes, então por isso ela foi interditada. Então foi apresentado um PPCI, e esse PPCI foi aprovado, né, posteriormente, e nesse PPCI foi compartimentado, o que a legislação permite. Então, a escola foi compartimentada. Como é que a gente faz isso? Então, o piso superior e o subsolo, ele ficou interditado, porque ele não atendia a distância máxima a percorrer para a saída de emergência. O ginásio mesmo, também foi interditado, a central de gás também. Então, apenas um bloco foi desinterditado da escola. Então, a escola teve um prazo, né, que a legislação ela dá, para que eles fossem se adequando. Então, à medida que a escola foi se adequando, eles nos solicitaram, nós voltamos à escola, constatamos que realmente estava ok e fomos desinterditando. Até a última desinterdição foi do ginásio de esportes, que também foi desinterditado. Então, agora tem algumas situações pequenas ali que ainda tem que ser corrigido, mas que está dentro do prazo que a legislação permite, né? Então, assim que tiver tudo ok, a escola ainda não tem o seu alvará, porque só vai ganhar o alvará quando tiver com todos os sistemas previstos na legislação em conformidade. Mas também não está irregular, porque está dentro do prazo para se adequar. Está gradativamente cumprindo, então... Está cumprindo, a escola está cumprindo as exigências para adequação, então, ao PPCI, e também até a questão de segurança, né? Que segurança também. Foi verificado lá até uma série de quesitos a serem cumpridos. Muito bem, estou conversando, então, com o Sargento Napp, do Corpo de Bombeiros Militares de Gramado. Para a gente encerrar a questão do parque, Sargento Napp, objetivamente, haveria a possibilidade, e aí vai naquela questão não legal, né, não ao pé da letra, mas também vocês têm que seguir o que é a legislação, afinal de contas é ela que orienta o trabalho de vocês, e se vocês assim a descumprirem também respondem, né, por não estarem colocando em prática aquilo que é atribuído como função para vocês, que é o caso, inclusive, dos bombeiros lá de Santa Maria, né, que há bombeiros sendo responsabilizados aí por uma falha de fiscalização ou, enfim, outras situações que ainda estão sendo apuradas tanto na Justiça Militar quanto na Justiça comum. No caso de Nova Petrópolis, faltou bom senso dos bombeiros em
quem sabe, relevar a questão do PPCI do Parque do Imigrante, ou faltou a administração do parque, a prefeitura, o enfim, ser proativo no sentido de buscar antes essa solução para o parque, para que não pudesse ter ocorrido o que aconteceu, que ficou um dia, né, o parque sem poder funcionar, e num evento que foi anunciado, né, que era o Festival Sabores da Colônia. O que faltou nesse caso específico, na ótica de vocês, e à luz daquilo que rege, então, o trabalho dos bombeiros militares? A tua pergunta é bem pertinente, porque nós ouvimos muito nessa linha, né? O que nós respondemos? Nós não temos bom senso, nós não podemos ter bom senso, né? Nós somos obrigados, como tu mesmo falaste, a seguir a legislação. A nossa função, o que a legislação nos incumbe, né, é que nós somos fiscalizadores da legislação. Essa legislação não foi feita por nós, né, foi feita pelos deputados, foi aprovado por unanimidade, né, na Assembleia Legislativa, e aprovado, sancionado pelo governador. Então, nos cabe cumprir a legislação. Então, a gente não pode ter bom senso, a gente tem que seguir o que a legislação fala. Então, se a legislação permite, nós autorizamos. Se a legislação não permite, nós não autorizamos. Até porque, muito em função do que está acontecendo em Santa Maria, como tu falasse, também se entrou na questão do bom senso. E a lei é clara, a gente tem que cumprir o que está escrito. Então, às vezes nós escutamos muito isso, né? Mas por que a gente há 30 anos foi assim, nunca ninguém cobrou, e agora a gente, né, está sendo cobrado? Porque há 30 anos não existia essa legislação que entrou em vigor agora, né? Então, nós cobramos algo que diz a legislação atual. A questão, então, né, a nossa parte é fazer a lei se cumprir. Nossa parte é fiscalizatória. Então, não podemos ter bom senso, nós temos que exigir o que a lei exige. E também não podemos exigir além dela, né? Apenas o que a lei exige. A questão da administração do parque, bom, então a lei entrou em vigor em dezembro, né, de 2013, foi regulamentada em setembro de 2014, e dezembro de 2014, e depois em fevereiro de 2013, e depois em março, em fevereiro de 2015, depois em março de 2015, né, houve contatos com a prefeitura, né, com os órgãos responsáveis, sempre tentando esclarecer a legislação para que as coisas fossem feitas, né, da melhor forma possível. Então, assim, eu acredito que o prazo para que fosse regularizado o parque e tantos outros locais é mais do que suficiente, né? Então, nós não podemos também assumir um compromisso de, na hora, é o que muitas vezes acontece, os organizadores não se fazem cumprir a lei, e aí na hora que vai se começar um evento, né, um evento grande, um evento que mexe com a população, né, um evento que a cidade toda, né, a comunidade está envolvida, e aí jogam a responsabilidade para cima de nós, né, questão do bom senso. Mas se for interditado, vai, né, como o prefeito falou, vão ter várias pessoas, várias famílias, né, vão ser prejudicadas, né, o município vai ser prejudicado. Bom, mas isso não cabe a nós, né, cabe a nós fazer a legislação se cumprir. Então, se as pessoas, organizadores de eventos, sabem de tudo isso, né, sabem de todas essas causas, então eles deveriam já, né, anteriormente, já tentar se adequar à legislação, não esperar para o último dia. E eu estou conversando com o Sargento Nap, do Corpo de Bombeiros de Gramado, né, Corporação Militar, ao qual eu solicito para a gente encerrar, de fato, o nosso programa de hoje, Sargento, dicas para a comunidade, para pessoas que têm um estabelecimento comercial, que por vezes também promove algum evento, de como proceder para não incorrer numa situação de ter o seu evento interditado, ou seu estabelecimento comercial, mas principalmente, né, não acontecer aí uma tragédia. Afinal de contas, eu acho que o bem maior que se busca com a fiscalização é justamente evitar de que se aconteça algo de grave às pessoas que frequentam aquele estabelecimento, e nem se pensa numa condição que aconteceu em Santa Maria, que serviu de exemplo, lamentavelmente, para todo o Brasil, mas
que não deveria ter acontecido, né? Enfim, então eu gostaria que o senhor, né, repassasse dicas, medidas que devem ser tomadas pelas pessoas que promovem eventos ou que têm seu estabelecimento, quais os estabelecimentos também que estão previstos, então, nessa legislação aí de proteção contra incêndios, então, Sargento Knapp. Então, essa legislação, ela ficou mais rigorosa, né? Até, como tu falaste, foi devido ao advento da Boate Kiss, né? Onde morreram 242 pessoas. Então, ela foi promulgada, né? Foi sancionada depois dessa tragédia, em cima dessa tragédia. O que acontece? Como eu tinha falado no início, apenas as residências, né, de unifamiliares não precisam ter plano de prevenção. Então, a nossa casa não precisa ter plano de prevenção. Agora, as demais ocupações, todos têm que ter. E esse plano de prevenção, ele está dividido entre o plano de prevenção, o PPCI propriamente dito, e o PSPCI, que é o simplificado. Então, locais, a lei, ela dividiu os locais, as ocupações em risco, né, em risco de incêndio pequeno, médio e grande. Então, quem é considerado risco pequeno, tu pode fazer um simplificado. Você pode entrar no site do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ou no site do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves também, tem bem esclarecedor. Você preenche um formulário, são 2 páginas, e manda para nós com os teus dados, e ali, né, a gente vai dizer o que tu precisa ter de sistemas, que provavelmente vai ser o extintor de incêndio, iluminação de emergência e uma placa de saída. Se tu for considerado risco médio ou grande, tu vai precisar de um responsável técnico, que tem que ser um engenheiro ou um arquiteto para fazer esse PPCI para ti. Então, tu não pode fazer, tu vai ter que contratar um responsável técnico. Como é que eu sei se o meu estabelecimento é simplificado, né, se é risco pequeno ou se não é? Então, a legislação, ela tem uma tabela onde enquadra todas as ocupações. Então, também, tu entrando no site do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, no site do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves também, que é um site bem bom, bem explicativo, ali tu vai achar a tua ocupação, vai ver se tu é comércio, de que tipo de comércio tu é, se tu é uma farmácia. Ali é bem explicativo e te diz se tu pode fazer o simplificado, tu mesmo faz, ou se tu tem que contratar um responsável técnico. Mas, de qualquer forma, né, excluindo apenas as residências, todos têm que ter um plano de prevenção. Muito bem. Assim, agradeço a participação aqui no nosso programa de hoje. Nosso prato predileto certamente esclareceu bastante sobre esse episódio, né, que aconteceu em Nova Petrópolis e também serviu aí para a comunidade possa conhecer um pouquinho mais sobre essa legislação que está mais rigorosa e precisa ser cumprida, né? Nós agradecemos o convite, estamos à disposição, né? Também queremos deixar o telefone do Corpo de Bombeiros de Gramado, né? 3286-1549, para qualquer dúvida, né? Quem quiser sanar, se precisa ou não, que tipo de projeto precisar, é só nos ligar, que a gente atende, né? Qualquer dúvida a gente sana com as pessoas, então, e estamos à inteira disposição, quando nos solicitarem, nós estamos à disposição.